O anime tem início com o protagonista totalmente desnorteado, tentando entender onde estava e reclamando mentalmente sobre quem teria apagado a luz ao seu redor. Aos poucos, uma pequena fissura luminosa surge diante dele, ficando cada vez mais forte, até permitir que enxergue melhor o ambiente. Assim, ele percebe que se encontra no meio de uma floresta. Sem compreender como foi parar ali, uma janela de status aparece à sua frente, informando que ele está prestes a nascer de um ovo de dragão. Logo depois, uma voz passa a falar com ele, apresentando-se como a voz divina de nível 1. Confuso com tudo aquilo, o protagonista tenta descobrir com quem está falando, mas a entidade responde que, por ainda estar apenas no nível 1, não pode revelar mais informações. Como ele não consegue ficar parado, o ovo acaba despencando do alto de uma árvore. O protagonista entra em pânico ao notar que seu HP diminuiu com a queda. A voz divina então informa que ele acabou de adquirir um novo título, chamado Desastrado. Em seguida, o ovo começa a rolar por uma ladeira e só para à beira de um lago. Nesse momento, ele consegue ver o próprio reflexo na água e entra em desespero ao confirmar que realmente se transformou em um ovo. A voz divina o alerta de que ele ainda pertence ao rank F e pode morrer facilmente caso sua casca seja quebrada. Apesar de ter o potencial de se tornar um dragão extremamente poderoso com o passar do tempo, naquele estado ele é visto apenas como comida. Ovos de dragão são considerados uma iguaria, e muitos aventureiros costumam caçá-los para comer. A situação é ainda mais perigosa pelo fato de ele não estar em um ninho, protegido por seus pais. O protagonista tenta processar todas essas informações quando, de repente, começa a rolar ladeira abaixo mais uma vez. Com isso, sua habilidade rolar aumenta para o nível 2, permitindo que ele tenha algum controle sobre a direção enquanto se movimenta. Quando finalmente para, ele percebe que restam apenas 3 pontos de HP. Temendo morrer a qualquer momento, decide permanecer quieto até anoitecer. Durante o descanso, seu HP é completamente restaurado. Depois disso, ele resolve seguir em frente, rolando pela floresta. Enquanto se desloca, passa a se perguntar se um dia realmente se tornará um dragão poderoso, imaginando se precisa ficar mais forte da mesma forma que nos jogos de RPG. Mais adiante, ele se depara com uma criatura estranha. Ao usar a análise, descobre que se trata de um verme sombrio, um monstro que se alimenta de ovos. Assim que a criatura o percebe, começa a persegui-lo. O protagonista tenta fugir o mais rápido possível, o que, naquele caso, significa rolar com toda a velocidade que consegue. Ele então avalia a possibilidade de lutar, mas percebe que o verme possui mais HP do que ele. Enfrentá-lo diretamente seria praticamente um suicídio, já que o risco de ser devorado era enorme. Pensando com calma, o protagonista elabora um plano. Ele atrai o monstro até a beira de um penhasco e, no momento certo, faz com que o verme caia, derrotando-o sem precisar de força bruta. Para ele, aquilo prova que uma boa estratégia pode ser mais eficiente do que poder puro. Após a vitória, a voz divina informa que ele recebeu 12 pontos de experiência. Além disso, graças ao título Ovo Andante, ele ganha mais 12 pontos extras. O protagonista acha curioso perceber que realmente está acumulando experiência como em um jogo. A voz continua, explicando que ele agora alcançou o nível 5. O limite máximo possível para um ovo. Com todas as condições atendidas, o sistema apresenta 2 opções de evolução, Dragãozinho e Pequeno Dragão. O Pequeno Dragão é uma raça anã entre os dragões, mas mesmo assim, quando adulto, seu tamanho supera o de um urso. Ele é temido por aventureiros devido ao seu poderoso sopro de fogo. Já o Dragãozinho não é indicado para combate, pois possui garras e presas curtas. Sua carne, por outro lado, é extremamente macia e muito apreciada quando preparada com molho. Apesar dessas desvantagens, essa forma possui um enorme potencial de evolução, podendo se transformar em diversas espécies de dragões no futuro. Ainda assim, o dragãozinho costuma ser constantemente caçado, tanto por aventureiros quanto por outros monstros. Enquanto o protagonista considera que o pequeno dragão parece ser a escolha mais segura, uma mão misteriosa surge e o envolve, desejando que ele cresça forte e afirmando que seu objetivo é alcançar o topo. A presença também pede que ele não decepcione suas expectativas. Nesse instante, a voz divina evolui para o nível 2. O protagonista acredita que aquelas mãos pertencem à própria voz divina e que só apareceram agora porque ele atingiu esse novo nível.
ele volta a refletir sobre qual caminho seguir. Foi dito que o dragãozinho possui um potencial evolutivo muito maior, o que indica que o pequeno dragão talvez não evolua tanto, ou até mesmo não evolua mais. Por esse motivo, mesmo ciente dos riscos e desvantagens, ele decide escolher o dragãozinho. Com a evolução concluída, graças ao título Filho do Rei Dragão de nível 1, todas as suas habilidades de resistência que estavam no nível 5 ou abaixo são aprimoradas. Nessa nova forma, ele aprende várias habilidades como escama de dragão, sopro de bebê, assobio e mordida. No entanto, ele percebe que seu HP não se recupera completamente apenas por ter evoluído. Aproximando-se do corpo do verme sombrio derrotado, ele expressa mentalmente sua gratidão, reconhecendo que só conseguiu evoluir por causa daquela criatura. Nesse momento, algo estranho acontece. Apenas de olhar para o monstro, ele sente uma fome intensa. Mesmo achando a ideia desagradável, seus instintos dracônicos dizem que ele precisa se alimentar. A voz divina confirma que comer é necessário para se recuperar. Relutante, mas sem alternativa, o protagonista começa a devorar o verme sombrio, sentindo nojo durante todo o processo. Após uma noite de sono profundo, ele desperta completamente recuperado. Ainda sem entender como, ele conclui que reencarnou em um mundo que se parece muito com um jogo de RPG. Mesmo assim, sua mente continua confusa, já que ele não consegue se lembrar de quem era antes de chegar ali. Ele apenas tem quase certeza de que era humano, embora não saiba sequer qual era seu gênero. De repente, vários vermes sombrios surgem ao seu redor. Desta vez, porém, ele decide enfrentá-los. Caçando um por um, ele ganha experiência, domina melhor o sopro do dragão e sobe rapidamente até o nível 7, o que libera a habilidade Soco do Dragão. Quando termina de derrotar todos os inimigos, ele percebe que já alcançou o nível 15. Diante disso, o protagonista passa a acreditar que chegar ao topo desse mundo talvez seja mais fácil do que havia imaginado. Nesse instante, o estômago do protagonista volta a roncar, deixando claro que estava com fome. Ele se sente frustrado por pensar que talvez tivesse que comer vermes novamente. Observando melhor ao redor, percebe alguns cogumelos crescendo perto dali e decide arriscar, escolhendo comê-los no lugar dos insetos. Após a refeição improvisada, ele bebe um pouco de água e chega à conclusão de que nunca mais deveria ingerir cogumelos encontrados ao acaso na floresta, já que aquela escolha quase lhe custou a vida. Apesar do perigo, essa experiência acaba lhe rendendo uma nova habilidade: resistência a veneno. Seguindo seu caminho pela floresta, ele passa a refletir que precisa encontrar presas diferentes, pois não quer passar o resto da vida se alimentando apenas de insetos. Não demora muito até que ele aviste um lobo cinzento à frente. Assim que o animal surge em seu campo de visão, o protagonista começa a persegui-lo. Pouco tempo depois, consegue derrotar o lobo utilizando o soco do dragão. Diferente das vezes anteriores, ele decide usar suas chamas para preparar a carne, fazendo uma espécie de grelhado. Ao provar, percebe que o sabor é muito melhor do que o dos vermes sombrios, o que o deixa bastante satisfeito. Mais tarde, ele enfrenta e derrota outro lobo cinzento, o que faz com que seu nível aumente para 20. Logo em seguida, é informado de que sua próxima evolução só ocorrerá ao alcançar o nível 25. Mesmo estando relativamente próximo desse objetivo, ele nota que subir de nível está se tornando cada vez mais difícil. De repente, sons estranhos chamam sua atenção. Ele começa a ouvir vozes, embora não consiga compreender o que está sendo dito. Ainda assim, reconhece que se tratam de vozes humanas. Ao se aproximar com cautela, ele percebe que essas pessoas vestem armaduras, o que confirma para ele que aquele realmente é um mundo de fantasia. Ao analisar as estatísticas do grupo, nota que nenhum deles o supera. Mesmo não sendo humano, ele tenta se aproximar com a intenção de fazer amizade, mas acaba sendo atacado por um aventureiro sem qualquer aviso. O protagonista não consegue entender o motivo do ataque, já que não demonstrava hostilidade nem representava perigo para eles. Logo depois, ele é atingido por uma magia lançada pelos aventureiros. Com isso, acaba adquirindo a habilidade de resistência à magia. Tentando escapar, ele percebe que seu corpo está extremamente debilitado. À medida que os aventureiros se aproximam, ele conclui que foi ingênuo ao acreditar que humanos e dragões poderiam conviver em paz. Mesmo assim, tenta fugir com todas as forças, pois não quer morrer tão cedo depois de ter reencarnado naquele mundo. No entanto,
Seu corpo fraco mal responde. No momento em que um dos aventureiros se prepara para desferir o golpe final, uma garota se coloca na frente dele, impedindo o ataque. Embora o protagonista ainda não consiga entender as palavras trocadas entre eles, ele percebe claramente que a garota está tentando protegê-lo. Ela se aproxima e começa a lançar magia de cura sobre ele. O protagonista se emociona ao perceber que, mesmo sendo de uma raça diferente, ela está se esforçando para salvá-lo. Ao observar as estatísticas, ele descobre que o nome dela é Miria Mileania. Mesmo com seu MP quase esgotado, ela continua gastando energia para curá-lo. Aos poucos, ele começa a compreender o que ela diz, percebendo que a paralisia que o afeta está quase desaparecendo. Nesse momento, ele adquire a habilidade Língua Grega. De repente, uma presença extremamente opressora toma conta do ambiente. Ele escuta gritos vindos da direção onde estavam os outros aventureiros. O protagonista entende que deve haver um monstro muito poderoso por perto e acredita que aqueles humanos provavelmente já foram derrotados. Miria tenta correr para ajudar seus companheiros, mas o protagonista tenta impedi-la, pois sabe que ela não teria chances contra algo tão forte. Mesmo assim, a garota se despede e corre em direção ao perigo, determinada a ajudar seus amigos. Ele tenta segui-la, mas seu corpo ainda está parcialmente paralisado. Assim que recupera os movimentos, ele corre na direção dos gritos. Ao chegar ao local, se depara com um pequeno dragão de pedra, Rank C, com nível 197. Seus olhos se voltam imediatamente para Miria, que está caída e desacordada no chão. Ele sente vontade de ajudá-la, mas acaba ficando paralisado pelo medo ao encarar aquela criatura imponente. O dragão de pedra tenta mordê-lo, mas o protagonista consegue escapar por pouco. Nesse instante, ele entende que cometeu um erro grave. Surge um arrependimento profundo por não ter se unido ao grupo de Miria, já que acredita que, se os 4 tivessem lutado juntos, talvez tivessem tido alguma chance contra aquela criatura. Agora, completamente sozinho, ele não tem certeza se conseguirá sequer sair dali com vida, quanto mais derrotar o dragão de rocha. Escondido entre os arbustos, ele observa ao redor e percebe Miria caída no chão, inconsciente, restando a ela apenas 6 pontos de vida. Mesmo diante da situação crítica, ele sente um leve alívio ao notar que ela ainda respira. Sem conseguir localizar o protagonista, o dragão de rocha muda seu foco e passa a se aproximar de Miria. Ao ver isso, o protagonista começa a se questionar sobre qual deveria ser sua próxima ação. Se não fizesse nada, ela provavelmente seria devorada pelo monstro. No entanto, antes que pudesse agir, uma voz divina ecoa em sua mente, interrompendo seus pensamentos. A voz ordena que ele fuja imediatamente, avisando que, caso permanecesse ali, acabaria morrendo. Ainda assim, ele se lembra de que Miria havia estendido a mão para ajudá-lo antes e decide que não poderia simplesmente abandoná-la. Tomado pela decisão, ele solta um rugido alto para chamar a atenção da criatura e avança diretamente contra ela. O dragão tenta esmagá-lo com um pisão violento, mas ele consegue se esquivar e o sistema reconhece seu feito, concedendo-lhe o título de Rei da Evasão. Ao observar o campo de batalha, ele percebe que o velho do grupo de Miria está com o HP zerado. Ao verificar o outro companheiro, nota que ele ainda apresenta sinais de vida. Desesperado, o protagonista tenta pensar em qualquer maneira de salvar Miria e o sobrevivente. Ele passa a provocar o dragão de rocha, acertando-o repetidas vezes para fazê-lo persegui-lo. No entanto, essa decisão acaba se mostrando um erro, pois o monstro usa uma habilidade de terra que o atinge diretamente. Conforme o dragão se aproxima, o protagonista percebe que o inimigo está prestes a usar o ataque de mordida. Antecipando o movimento, ele reage de forma estratégica e contra-ataca com o chamado Soco do Dragão. Mesmo assim, a criatura sobrevive de alguma forma e entra imediatamente em um estado de recuperação para restaurar seu HP. Aproveitando essa breve abertura, o protagonista corre até Miria, coloca-a sobre as costas e foge do local, deixando o outro membro do grupo para trás, já que não possui tempo nem forças para salvar mais alguém. Depois de se afastar da área da batalha, ele percebe que o HP de Miria continua diminuindo, o que o faz pensar que isso pode estar acontecendo por causa da perda de sangue. Tentando ajudá-la, ele usa magia de cura, mas o feitiço não surte efeito algum. Nesse momento, ele sente um leve cheiro de humanos no ar e decide seguir naquela direção, acreditando que apenas pessoas seriam capazes de salvar a vida de Miria. Guiado por esse rastro fraco, ele segue em frente pela floresta.
No entanto, durante o caminho, uma horda de lobos cinzentos começa a persegui-lo. Mesmo exausto, o protagonista enfrenta as feras com tudo o que tem para proteger Miria. Ao final do confronto, ele está completamente sem energia, mas ainda assim se força a continuar caminhando. Carregando Miria, ele segue até finalmente alcançar uma vila. Ao não ver ninguém por perto, ele solta um rugido alto, esperando chamar atenção. Diversos humanos surgem em resposta, mas ao verem a cena, concluem imediatamente que o protagonista é uma besta tentando ferir Miria. Sem qualquer forma de comunicação entre eles, os humanos passam a atacá-lo. Percebendo que não havia como um dragão fazê-los acreditar que não representava uma ameaça, ele coloca Miria cuidadosamente no chão e foge dali. O sistema então lhe concede um novo título, chamado Pequeno Herói. Alguns dias depois, Miria desperta após receber o tratamento adequado e se vê dentro da casa de Marielle. A elfa explica que precisou usar uma poderosa magia branca para salvar sua vida. Ela comenta que, ao que tudo indica, Miria já se recuperou da maior parte dos ferimentos e pede que a garota descanse mais um pouco. Miria concorda, mas começa a se perguntar, em silêncio, quem a havia levado de volta à vila. Marielle demonstra irritação ao comentar que havia avisado várias vezes para Dawes não arrumar confusão. Miria pergunta onde estão o Sr. Dawes e o Sr. Grants. Com expressão pesada, Marielle revela que Grants está morto, pois seu corpo foi encontrado pelos aldeões na floresta no dia anterior. Visivelmente abalada, ela chama Dawes de tolo por ter enfrentado um dragão de pedra. Quando Miria questiona o paradeiro de Dawes, Marielle responde que o corpo dele ainda não foi localizado, mas acredita que ele tenha sido devorado. Ao perceber que foi a única sobrevivente, Miria é tomada por um sentimento intenso de culpa e passa a se arrepender por não ter impedido Dawes de desafiar o dragão de pedra. As lágrimas começam a cair, e Marielle a consola, afirmando que aquilo não foi culpa dela. Miria se recorda de que Dawes era uma grande inspiração para as crianças da vila, sempre caçando os monstros que se aproximavam do local. Ela também se lembra do dia em que o viu discutindo com outro homem no bar. A discussão teve início quando o homem afirmou que Dawes jamais conseguiria derrotar um dragão de pedra. Ele falava com tanta convicção porque sabia que em um encontro anterior com esse tipo de monstro, Dawes havia sentido medo e recuado. Mesmo assim, Dawes insistiu que aquilo fazia parte do passado e declarou que, se tivesse um motivo para lutar contra um dragão de pedra naquele momento, ele certamente venceria. Os homens presentes no bar tinham certeza de que ele não conseguiria. O orgulho acabou empurrando Dawes a tentar provar o contrário, e foi assim que ele decidiu enfrentar um dragão de pedra. Como resultado, ele procurou Miria para acompanhá-lo. Ao ouvir qual seria a missão, ela questionou por que ele não havia pedido para Marielle ir junto, já que a magia de cura dela era muito mais avançada. Dawes respondeu que havia conversado com Marielle, mas que ela estava ocupada naquele momento, e por isso recomendou que Miria os acompanhasse. A garota o lembrou de que o dragão de pedra era o monstro mais forte daquela região e que Marielle havia deixado claro que, em hipótese alguma, eles deveriam enfrentar um. Dawes perguntou se ela estava duvidando dele e afirmou que Grants estava presente quando Marielle deu a permissão. Grants, de forma constrangida, confirmou que isso era verdade. Ele ainda acrescentou que Miria sabia o quão perigosos eram os dragões de pedra e que se não fosse com eles, algum dos dois poderia acabar morrendo. Relutante, ela aceitou acompanhá-los, impondo a condição de que, se a situação ficasse perigosa demais, eles recuariam imediatamente. Depois de ouvir toda a história, Marielle afirma que foi o orgulho de Dawes que o levou à morte, e reforça que Miria não carrega culpa alguma. Ela a aconselha a tomar cuidado para não cometer o mesmo erro no futuro e comenta que é impressionante que a garota tenha conseguido sobreviver mesmo com ferimentos tão graves. Miria então diz que alguém a carregou até a vila. Confusa, Marielle pergunta do que ela está falando, explicando que Miria foi encontrada sendo atacada por um monstro nos arredores da vila. Miria afirma que perdeu a consciência durante o ataque do dragão de pedra e que não havia como ter retornado sozinha. Marielle responde que ninguém da vila se arriscaria a andar pela floresta à noite e reafirma que Miria foi encontrada sendo atacada por um monstro, o qual Gregory conseguiu espantar para salvá-la. Ela explica que humanos podem perder parte da memória após sofrerem um choque muito grande, e que isso provavelmente estava acontecendo com ela. Mesmo assim, Miria tem uma lembrança vaga do protagonista lutando para protegê-la. Por isso, pede que Marielle descreva o monstro que a estava atacando naquele momento.
Marielle responde que a criatura já havia fugido quando chegou ao local. Com isso, Miria passa a se questionar internamente se teria sido aquele dragão quem a salvou. Na manhã seguinte, o protagonista desperta após um descanso prolongado. Assim que abre os olhos, percebe que todos os ferimentos desapareceram. Ele sabe que o descanso acelera sua recuperação, mas ainda assim acha difícil acreditar que tantos machucados tenham sido curados em tão pouco tempo. O pensamento logo se volta para Miria, e ele se pergunta se ela também já estaria fora de perigo. Em silêncio, relembra tudo o que aconteceu nos últimos dias. Mesmo tendo evoluído e acreditado que havia se tornado mais forte, a sensação de impotência diante do dragão de pedra ainda permanece viva. Essa lembrança o leva a uma conclusão clara. Ele precisa se tornar muito mais forte. A cena então muda para o protagonista enfrentando vários vermes sombrios. Durante o combate, ele comenta que amarrou um deles a uma árvore, usando o verme preso como isca para atrair os outros. Graças a essa estratégia, ele acaba recebendo do sistema o título de infrator. Ele não sente orgulho algum desse método e decide que não voltará a utilizá-lo depois disso. Ainda assim, reconhece que naquele momento precisava de experiência para alcançar o próximo estágio de evolução. Continuando a caçar e lutar, ele acumula experiência até finalmente atingir o nível 25, momento em que se torna apto a evoluir. A voz divina então pergunta se ele deseja visualizar a árvore de evolução, e ele responde positivamente. Dessa vez, 5 opções surgem diante dele: Jovem Dragão da Peste, Dragão de Mármore Infantil, Dragãozinho, Mini Dragão Anjo e Mini Dragão. Ao observar as opções, ele se pergunta qual seria a diferença entre Mini Dragão, Pequeno Dragão e Dragão Bebê. A voz divina explica que o termo pequeno não se refere a um estágio evolutivo, mas sim às limitações de tamanho de determinada espécie. Espécies classificadas como pequenas possuem um crescimento de atributos mais rápido, porém contam com menos caminhos evolutivos e menos habilidades quando comparadas às espécies do tipo bebê. Ainda assim, muitas de suas evoluções futuras carregam um potencial elevado. Em seguida, a voz explica que os tipos mini apresentam ainda menos opções de evolução, mas possuem como vantagem uma árvore evolutiva mais estável. Mesmo com a explicação, o protagonista continua confuso e percebe que não consegue tomar uma decisão sem entender melhor cada escolha. Diante disso, a voz divina começa a detalhar as opções. Primeiro, explica sobre o mini dragão, que possui o mesmo tamanho reduzido do pequeno dragão. No entanto, seu crescimento individual é lento e suas opções evolutivas são limitadas. Em compensação, várias de suas evoluções futuras apresentam grande potencial. Essa descrição não o agrada, já que ele não gosta da ideia de crescimento lento nem de caminhos evolutivos restritos. A opção seguinte é o Mini Dragão Anjo, um dragão que despertou o chamado Espírito Protetor e jurou viver em função dos outros. Como consequência, ele pode utilizar magia branca, mas sua capacidade de combate direto é baixa. Essa limitação o incomoda, pois não gosta da ideia de não ter habilidades adequadas para lutar. Ele até pensa na magia branca, lembrando-se de Miria e de como ela a utilizava, mas isso não é suficiente para convencê-lo a escolher essa forma. A voz divina, então, passa a explicar sobre o dragãozinho. Essa é a forma natural que vem após o estágio de dragão bebê. Embora ainda não esteja completamente maduro, suas capacidades físicas aumentaram de forma significativa em comparação com a forma anterior. Logo depois, é apresentado o dragão de mármore infantil, uma forma que passou por uma mutação. Essa evolução concede ao dragão uma capacidade mágica superior à de um dragão comum. Por fim, a voz divina fala sobre o jovem dragão da peste. Essa forma representa o primeiro estágio de um dragão maligno, conhecido por espalhar desastres por onde passa. Ainda assim, a voz ressalta que ele não se desviou completamente do caminho correto e que ainda seria possível retornar. A ideia de causar destruição não agrada nem um pouco ao protagonista, e por isso ele rejeita essa opção sem hesitar. O sistema continua descrevendo as características desse tipo de dragão, mencionando, entre outras coisas, que ele possui alta inteligência e a habilidade de usar transformação humana. O protagonista reage de imediato, afirmando em voz alta que não deseja se tornar maligno. No entanto, ao refletir melhor sobre o que acabou de ouvir, ele acaba se interessando especialmente pela possibilidade de se transformar em humano.
E assim terminamos o segundo episódio do anime, Reincarnated as a Dragon Hatchling. Se quiserem a continuação dos próximos episódios, deixem aí nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal para continuar pegando os próximos vídeos. Falou e até a próxima! Bom, acabou, pessoal!